Quando falamos em comprar um carro usado, muita gente presta atenção apenas no consumo de combustível, no preço das peças ou no valor da manutenção. Mas existe um detalhe que pode fazer toda a diferença no bolso do proprietário: o histórico de confiabilidade do motor. Ao longo das últimas décadas, diversos motores vendidos no Brasil apresentaram falhas recorrentes que acabaram ficando conhecidas entre mecânicos, oficinas especializadas e até mesmo entre os próprios proprietários. Em muitos casos, os problemas foram corrigidos pelas montadoras em atualizações posteriores. Em outros, a reputação negativa permaneceu até hoje. É importante deixar claro que esta lista não significa que todos os veículos equipados com esses motores apresentarão defeitos. Em muitos casos, as falhas afetaram apenas determinados anos de fabricação, versões ou lotes específicos. Além disso, uma manutenção preventiva correta pode evitar boa parte desses problemas. Nesta lista, você vai conhecer 10 motores que tiveram problemas conhecidos no mercado brasileiro e entender quais eram as falhas mais recorrentes. 10º. PSATU5, 1.6 16 válvulas. Abrindo nossa lista, está um motor bastante conhecido pelos brasileiros. O TU5 1.6 16 válvulas foi utilizado durante muitos anos em veículos da Peugeot e Citroën, equipando modelos como Peugeot 206, 207, 307, Partner, Citroën C3, C4 e X-Sara. Apesar de ser considerado um motor relativamente robusto quando bem cuidado, as primeiras unidades ficaram marcadas por diversos problemas periféricos. Entre as reclamações mais comuns estavam vazamentos de óleo na tampa de válvulas, falhas na bobina de ignição, desgaste precoce das polias e problemas no sistema de arrefecimento. Outro ponto bastante comentado pelos proprietários era a necessidade de manutenção extremamente rigorosa. Quando o sistema de arrefecimento não recebia os cuidados adequados, o motor podia sofrer superaquecimento, comprometendo junta do cabeçote e outros componentes. Com o passar dos anos, várias dessas falhas foram sendo corrigidas, e atualmente o TU5 é visto como um motor confiável quando recebe manutenção preventiva adequada. 9º. Ford Zetec Rocan. O Zetec Rocan equipou veículos como Ford Ka, Fiesta, Courier e EcoSport durante muitos anos, tornando-se um dos motores mais populares da marca. Seu projeto era simples, econômico e relativamente resistente. Entretanto, alguns proprietários enfrentaram problemas recorrentes relacionados principalmente ao sistema de arrefecimento. A carcaça da válvula termostática, construída em material plástico nas primeiras versões, ficou conhecida por apresentar trincas e vazamentos com o passar do tempo. Quando o defeito não era percebido rapidamente, o motor podia sofrer superaquecimento, aumentando significativamente os custos de reparo. Também eram relativamente comuns vazamentos na bomba d'água e desgaste prematuro de mangueiras em veículos com manutenção negligenciada. Apesar disso, muitos exemplares ultrapassaram facilmente os 200 ou até 300 mil quilômetros sem grandes intervenções, desde que o sistema de arrefecimento recebesse manutenção preventiva. 8º. Fiat 5Tech 1.4 16 válvulas. O 5Tech 1.4 16 válvulas foi utilizado principalmente no Fiat Punto e Idea. Na época do lançamento, chamava a atenção pelo funcionamento silencioso, boa potência para a cilindrada e tecnologia superior à maioria dos motores compactos disponíveis no mercado. Com o passar do tempo, começaram a surgir relatos frequentes de desgaste do variador de fase, ruídos na partida, falhas de sincronismo e custos elevados de manutenção. Outro fator que prejudicou sua reputação foi a dificuldade de encontrar profissionais realmente especializados nesse motor durante seus primeiros anos de mercado. 7º. Renault D4D 1.0 16 válvulas. O D4D 1.0 16 válvulas equipou carros como Clio, Kangoo e algumas versões do Twingo em outros mercados. No entanto, o motor ficou conhecido por exigir uma manutenção bastante rigorosa. Diversos proprietários relataram falhas nas bobinas de ignição, sensores eletrônicos e no corpo de borboleta, componentes que comprometiam o funcionamento do motor e faziam a luz da injeção permanecer acesa. Outro ponto frequentemente citado por oficinas especializadas era a sensibilidade do sistema de arrefecimento.
Quando a manutenção preventiva era negligenciada, aumentava o risco de superaquecimento, situação que podia causar danos à junta do cabeçote. Apesar dessas ocorrências, muitos exemplares ultrapassaram altas quilometragens sem apresentar problemas graves quando seguiam corretamente o plano de revisões recomendado pela fabricante. Sexto, Chevrolet Ecotec 1.4 Turbo. O Ecotec 1.4 Turbo equipou veículos como Cruze, Tracker e Sonic em diferentes mercados. Com injeção direta de combustível, turbocompressor e excelente desempenho aliado ao baixo consumo, rapidamente se tornou uma das principais apostas da marca. Entretanto, algumas unidades fabricadas nos primeiros anos apresentaram problemas que chamaram bastante atenção. Entre os relatos mais conhecidos estavam falhas na válvula PCV integrada à tampa de válvulas, desgaste prematuro da bomba d'água, vazamentos no sistema de arrefecimento e, em alguns casos, falhas relacionadas ao turbocompressor. Também houve registros de consumo anormal de óleo em determinadas aplicações, situação que exigia acompanhamento constante do nível do lubrificante. A General Motors realizou diversas atualizações ao longo dos anos, reduzindo significativamente essas ocorrências. Por isso, as versões mais recentes costumam apresentar um histórico de confiabilidade superior ao das primeiras unidades. Quinto, Fiat e-Torque 1.8. O e-Torque 1.8 foi utilizado durante muitos anos em modelos da Fiat, Jeep e Ram, equipando veículos como Palio Weekend, Punto, Bravo, Linea, Doblò, Toro, Renegade e Compass nas versões aspiradas. O projeto nasceu como uma evolução do antigo motor Tritec e trouxe melhorias importantes em funcionamento e torque em baixas rotações. Apesar disso, os primeiros anos de produção ficaram marcados por algumas reclamações recorrentes. Entre elas estavam relatos de consumo elevado de óleo em determinadas unidades, desgaste prematuro dos coxins do motor, falhas na válvula termostática e problemas ocasionais no sistema de arrefecimento. Outro ponto bastante criticado era o consumo de combustível, considerado elevado quando comparado a motores mais modernos da mesma categoria. Com diversas atualizações realizadas ao longo da produção, muitos desses problemas foram reduzidos. Ainda assim, ao procurar um veículo equipado com esse motor usado, especialistas recomendam verificar o histórico de manutenção, conferir possíveis vazamentos, avaliar o funcionamento do sistema de arrefecimento e observar se as revisões foram realizadas dentro dos intervalos recomendados. Quarto, Volkswagen EA888 Geração 2. Um dos motores turbo mais conhecidos da Volkswagen. O EA888 de segunda geração equipou diversos modelos da marca e da Audi, como Volkswagen Jetta, Passat, Tiguan, CC e Audi A3, A4, A5 e Q5 em diferentes anos de fabricação. Na época de seu lançamento, o motor chamou atenção pela combinação de desempenho e eficiência. Com injeção direta de combustível e turbocompressor, entregava potência elevada sem abrir mão de um consumo relativamente baixo. Porém, as primeiras versões ficaram marcadas por um problema bastante conhecido: o consumo excessivo de óleo lubrificante. Em alguns veículos, o consumo era tão elevado que os proprietários precisavam completar o nível entre as revisões. O problema estava relacionado principalmente aos anéis de pistão utilizados em determinadas versões do motor. Outro ponto bastante comentado era o desgaste da corrente de comando e do tensor em algumas aplicações. Quando os primeiros sintomas, como ruídos metálicos na partida, eram ignorados, havia risco de danos internos bastante caros. A Volkswagen promoveu diversas atualizações ao longo dos anos, principalmente na terceira geração do EA888, reduzindo significativamente essas ocorrências. Mesmo assim, quem procura um veículo equipado com o Geração 2 deve verificar cuidadosamente o histórico de manutenção e possíveis reparos já realizados. Terceiro, BMW N20 2.0 Turbo. Na terceira posição, aparece um motor bastante conhecido entre os proprietários de veículos premium. O N20 equipou modelos como Série 1, Série 3, Série 5, X1,
X3, X4 e Z4 durante boa parte da década passada. Era um motor moderno, equipado com turbo, comando variável de válvulas e injeção direta, entregando desempenho que rivalizava com motores maiores, mas com consumo mais baixo. Apesar das qualidades, o N20 ficou conhecido mundialmente por problemas relacionados ao conjunto da corrente de comando. Nas primeiras versões, a guia plástica da corrente podia sofrer desgaste prematuro. Caso o problema não fosse identificado rapidamente, havia risco de a corrente perder o sincronismo, provocando danos severos ao motor. Outro componente que exigia atenção era a bomba d'água elétrica, cujo desgaste podia provocar superaquecimento se não fosse substituída preventivamente. Com o passar dos anos, a BMW atualizou diversos componentes do sistema de distribuição, reduzindo significativamente esse tipo de ocorrência nas unidades mais recentes. Hoje, especialistas recomendam que qualquer veículo equipado com o N20 tenha histórico comprovado de manutenção e, principalmente, que a corrente de comando já tenha recebido as atualizações necessárias. Segundo, Peugeot/Citroën TH P1.6 Turbo, primeiras versões. O THP 1.6 Turbo foi desenvolvido em parceria entre o Grupo P, SA e a BMW e equipou diversos modelos da Peugeot, Citroën, DS e também alguns veículos da Mini. Quando chegou ao Brasil, impressionou pelo desempenho. Com potência elevada, excelente torque em baixas rotações e funcionamento refinado, rapidamente ganhou fama entre os entusiastas. Entretanto, as primeiras versões também acumularam diversos relatos de problemas. Entre os mais conhecidos estavam o desgaste prematuro da corrente de comando, falhas na bomba de alta pressão do combustível, carbonização das válvulas de admissão, característica comum em motores com injeção direta, e vazamentos na tampa de válvulas. Outro componente que exigia atenção era a válvula termostática, além da bomba d'água em algumas aplicações. A boa notícia é que muitas dessas falhas foram corrigidas nas versões mais recentes do motor. Com as atualizações implementadas pela fabricante e uma manutenção preventiva rigorosa, o motor passou a apresentar um histórico de confiabilidade muito superior ao das primeiras unidades. Mesmo assim, ao comprar um veículo usado equipado com o THP, especialistas recomendam verificar se todas as campanhas técnicas e atualizações já foram realizadas. Primeiro, Volkswagen EA111 1.0 16 válvulas. O EA111 1.0 16 válvulas foi lançado no fim da década de 1990 como uma evolução tecnológica para os motores de baixa cilindrada. Com cabeçote de 16 válvulas e projeto moderno para a época, prometia melhor desempenho e menor consumo de combustível. Esse motor equipou diversos modelos da Volkswagen, entre eles Gol, Paraty, Saveiro, Fox e Polo, principalmente nas primeiras gerações. Na prática, o desempenho realmente era superior ao dos tradicionais motores 8 válvulas. Porém, essa evolução trouxe também uma manutenção mais complexa e diversos problemas que acabaram afetando sua reputação. Um dos defeitos mais conhecidos envolvia o desgaste prematuro do conjunto da correia dentada e dos tensionadores. Quando a substituição não era feita rigorosamente dentro do prazo recomendado, aumentava significativamente o risco de quebra da correia, provocando o choque entre válvulas e pistões e exigindo uma retífica completa do motor. Outro problema bastante comentado dizia respeito ao cabeçote. Algumas unidades apresentavam desgaste prematuro em componentes do comando de válvulas, além de vazamentos de óleo e dificuldades para manter a regulagem correta do sistema. Também eram relativamente frequentes reclamações sobre bobinas de ignição, sensores eletrônicos e marcha lenta irregular, principalmente nos primeiros anos de produção. Com o passar do tempo, a Volkswagen promoveu diversas atualizações no projeto e, posteriormente, substituiu o EA111 16 válvulas pelos motores de 8 válvulas, que se tornaram conhecidos justamente pela simplicidade mecânica e maior robustez. Hoje, muitos exemplares do EA111 continuam rodando normalmente, desde que tenham recebido manutenção preventiva adequada e todas as atualizações necessárias. Ainda assim,
Ao procurar um veículo usado equipado com esse motor, especialistas recomendam verificar cuidadosamente o histórico de troca da correia dentada, a condição do cabeçote e os registros de manutenção. Como vimos ao longo desta lista, nenhum motor é necessariamente ruim apenas por apresentar um histórico de problemas. Em praticamente todos os casos, as falhas ficaram concentradas em determinados anos de fabricação, versões específicas ou lotes de produção. Além disso, muitas dessas ocorrências foram corrigidas pelas próprias montadoras ao longo do tempo por meio de atualizações de projeto, mudanças em componentes ou campanhas técnicas. Outro ponto importante é que a manutenção preventiva faz toda a diferença. Um motor conhecido por apresentar falhas pode rodar centenas de milhares de quilômetros sem grandes problemas quando recebe óleo de especificação correta, trocas dentro do prazo, sistema de arrefecimento em perfeito funcionamento e revisões realizadas por profissionais qualificados. Por isso, antes de comprar qualquer carro usado, vale muito mais a pena pesquisar o histórico do motor, verificar as notas fiscais das revisões, analisar o estado geral do veículo e realizar uma inspeção cautelar completa do que confiar apenas na reputação de determinado modelo. Afinal, conhecer os pontos fortes e as limitações de cada projeto é a melhor forma de evitar gastos inesperados e fazer uma compra mais segura.